Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom dia. Com esses pensamentos sagrados, nós começamos mais um dia. Todos os dias que vivemos nessa terra, nós pensamos no momento em que nós iremos sair daqui para nos encontrarmos com o nosso Salvador, para viver com Ele por toda a eternidade. Queremos amá-lo com todas as nossas forças, queremos entregar o nosso coração exclusivamente nas mãos do nosso Supremo Pastor e viver com Ele seguro, onde Ele mesmo irá dizer não mais morte, não mais dor, e estaremos ao lado dele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O cristão não pode ser uma pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. O cristão precisa ser uma bênção na vida de outras pessoas para levá-las até os pés de Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus, ele entende que ele deve ser a luz do mundo, o sal da terra. Ele precisa trazer o sabor para a vida daquelas pessoas que já perderam o sabor na sua própria vida. Nós precisamos ser as mãos de Deus, expressar o amor de Deus no mundo, onde o amor está escasso, onde as pessoas estão vivendo uma vida exclusivamente para si, egoísta, e se esqueceram de abençoar a vida de outras pessoas que estão sofrendo e que estão passando por dificuldades. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, algumas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, elas não conseguiram ter uma compreensão maior ou mais ampla do que outras pessoas, mas aqueles que estão mais amadurecidos na fé, eles precisam ser complacentes para com aqueles que estão começando. Jesus agiu dessa forma, Jesus teve compaixão dos discípulos que estavam ao lado deles, Jesus não falou nada que pudesse destruir a fé dos seus discípulos e não pode ser diferente com a vida daqueles que recebem os mais novos, os mais fracos, que têm dificuldades nessa caminhada, mas precisam ser acolhidos por Deus para que a cada dia se tornem mais fortes ao lado do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não entra na discussão do que deve comer ou que não se deve comer, mas o apóstolo Paulo fala que aqueles que são mais maduros precisam acolher aqueles que são neófitos na caminhada ao lado do Senhor. Como nós podemos observar nesse versículo, a grande questão que estava sendo discutida na vida da igreja de Coríntios era que algumas pessoas que estavam recém-convertidas, elas ainda estavam comendo algum tipo de alimento que tinha sido oferecido aos ídolos. E aqueles que já eram cristãos tradicionais começaram a criticar aqueles irmãos que estavam recém-convertidos e que ainda não tinham uma plena compreensão de como é que eles deveriam se portar dentro da casa do Senhor. O apóstolo Paulo, trazendo uma luz a respeito de como os cristãos deveriam viver, ele fala: se um cristão que estava recém-convertido e ele ainda comesse algum tipo de alimento que tinha sido oferecido ao ídolo e isso lhe causasse uma consciência pesada, ele deveria abandonar essa prática, ele não deveria comer. Mas se porventura ele comesse e ele não se sentisse incomodado pelo fato dos alimentos ter sido oferecidos aos ídolos, até porque ele já não era mais devoto a esses ídolos, ele simplesmente estava se alimentando, que ele se alimentasse. E aqueles que não comessem, não criticassem essas pessoas. Um grande problema poderia surgir dentro de uma comunidade é se esses dois grupos de pessoas começassem um com os outros a criticar, a rejeitar, a jogar pedra, a se sentir melhor. Isso iria trazer uma tremenda discórdia dentro da igreja. Romanos capítulo 14, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aqui, nesse ponto, o apóstolo Paulo estava trazendo um parâmetro para acabar com um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Alguns que estavam vindo do judaísmo acreditavam que todos os dias cerimoniais ainda deveriam ser observados, enquanto uma outra classe acreditava que depois da morte de Jesus Cristo,
aquelas datas cerimoniais já não tinham mais valor. E isso trazia um grande problema para dentro da igreja, uma grande discussão. Alguns consideravam que aqueles que estavam guardando essas datas cerimoniais estavam perdidos, enquanto outros acreditavam que aqueles que não guardavam eram eles que estavam perdidos, eram eles que eram os cristãos liberais. Mas o apóstolo Paulo, nesse momento, ele tenta trazer um equilíbrio, um consenso, levando a eles a se respeitarem. Embora tivessem ideias diferentes, mas eles poderiam viver em paz. E Deus, através do Espírito Santo, no processo do crescimento cristão, Deus iria moldar a sua igreja, iria fortalecer o corpo de Cristo, e eles chegariam a um entendimento maduro que deveriam viver unidos, proclamando o Evangelho, que esse é o objetivo maior, e representar o nome de Deus aqui nessa terra. Romanos capítulo 14, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Aqui está a essência do verdadeiro cristianismo. Paulo estava ensinando à igreja que nenhuma pessoa deveria viver egoisticamente para si, apenas satisfazer o seu eu, apenas satisfazer o seu ego. Todo verdadeiro cristão, ele sacrifica o seu eu para viver para Cristo. Ele entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Ele abdica da sua própria vontade para viver a vontade do Senhor. Por mais que a natureza carnal esteja propensa para fazer algo que não agrada ao Senhor, ele reconhece que Cristo lhe amou tanto e ele precisa viver em função do amor de Jesus Cristo. Todo verdadeiro cristão não viverá em função exclusivamente dessa terra. Todo verdadeiro cristão, ele viverá exclusivamente em função do amor do Senhor. Todo verdadeiro cristão, ele tem plena consciência que ele não vive exclusivamente para si. Ele foi comprado na cruz do Calvário pelo Senhor. Portanto, ele não pertence a si mesmo, ele pertence a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, nós precisamos entregar a nossa vida exclusivamente ao Senhor. Se somos do Senhor, é em função do reino do Senhor que nós temos que viver a cada dia. Precisamos investir os nossos dons, precisamos investir os nossos recursos, a nossa saúde, a nossa vida por inteiro. Porque aqueles que vivem em função do reino estão vivendo em função da salvação que o Senhor quer oferecer gratuitamente a todo aquele que crer nele. Todo cristão maduro, ele precisa respeitar a maturidade de uma outra pessoa. Nós não podemos obrigar alguém que é novo espiritualmente a alcançar um nível de maturidade, impondo sobre ela aquilo que nós pensamos. Nós precisamos respeitá-la gradativamente, da forma como Deus vai se revelando para essas pessoas, elas vão mudando as suas opiniões. Se nós nos tornarmos um obstáculo para um filho de Deus que está crescendo espiritualmente, seremos nós que seremos responsabilizados diante do Senhor. É por isso que temos que respeitar aqueles que estão em crescimento. Da mesma forma como muitas pessoas nos respeitam, nós precisamos respeitar aqueles que são filhos exclusivos de Deus, amados por Ele. O nosso Deus é como um pai de amor. Quando Ele lá do céu olha para essa terra e se depara com os filhos mais fortes ou os filhos mais fracos, aqueles que estão precisando de ajuda e outros que não há uma necessidade de serem ajudados, aos olhos do Senhor todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer salvar a todos, mas Deus sempre trabalha divino com humano. Deus espera que os filhos que estão nessa terra, que são fortes, eles possam ser mais compreensivos com aqueles que são débeis espiritualmente. Se os filhos que são mais fortes começam a julgar ou jogar pedra naqueles que estão mais fracos, esses serão julgados pelo próprio Pai. Tenho certeza que muitas vezes cada um de nós paramos por algum momento e começamos a pensar como é que Deus poderá conduzir um grande rebanho, porque cada ovelha é um mundo, cada ovelha tem um pensamento. Como é que esse Deus irá pastorear esse rebanho nas mansões celestiais? Mas um dos princípios do nosso Deus é respeitar a nossa individualidade. Mas Deus nos concede o seu Espírito para que esse fale ao nosso coração e cada um de nós possamos ser moldados a cada dia. Somos transformados à sua própria imagem, a imagem do nosso Salvador. Quando nós nos mantemos ligados a Deus, nessa conexão com o Pai, as mudanças que são necessárias na vida de cada pessoa é o próprio Deus que realiza dentro do nosso coração. Precisamos estar em contato a Ele, precisamos amá-lo com todas as nossas forças, precisamos entregar a direção da nossa vida exclusivamente a Ele. E tenha certeza, aqueles que vivem dessa forma
fazem um sacrifício vivo. É o poder do Espírito Santo que faz todas as mudanças necessárias na nossa vida. Infeliz é aquele que se torna uma pedra de tropeço para os filhos do Senhor que estão nessa terra. Aqueles que impedem que um filho de Deus possa herdar a vida eterna, melhor que fosse amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e fosse lançado no fundo do oceano, porque não há nenhuma oportunidade de salvação para esse tipo de pessoa. Todo aquele que foi chamado pelo Senhor, ele precisa estender as suas mãos para abraçar aqueles que são débeis, aqueles que são fracos, aqueles que estão caindo, aqueles que já se debruçaram a se levantar para seguir o caminho do Senhor. Aqueles que usam esses dons para salvar outras pessoas são bem-aventurados aos olhos do Senhor. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.